Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós, acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. É com imensa satisfação que estamos retornando mais uma vez a este ambiente, agradecidos a Deus por mais esta oportunidade, agradecidos a Deus pela oportunidade maior da vida, agradecidos a Deus por este corpo físico, instrumento maravilhoso que temos à nossa disposição para trabalharmos a nossa melhoria, agradecidos a Deus por mais esta oportunidade, matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Não viemos à Terra para sofrer. Se por vezes passamos por dificuldades, por dores, por sofrimento, resultado das nossas escolhas, não foi Deus quem quis assim, como via de regra nós falamos. Pelo contrário, foi Deus quem permitiu que fosse assim, porque o resultado, ou são os resultados das nossas escolhas, e precisamos passar por isto para o nosso aprendizado. Deus nos ensina por todos os meios, nos amando profundamente, sem jamais nos castigar. Gratidão a Ele por tudo isto, por sua sabedoria, misericórdia, justiça, amor e tudo mais ao infinito. A Jesus de Nazaré, não podemos deixar de agradecer-lhe pelo amparo, pela proteção, pela sustentação, por todos os ensinamentos que ele nos deixou, conforme nós conhecemos, através dos seus evangelhos de amor, este maravilhoso código pedagógico que temos à nossa disposição. Os espíritos amigos, também agradecemos a eles por todo o amparo, por toda a assistência que eles têm nos dispensado ao longo da nossa trajetória. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Então hoje aqui nos encontramos mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos, reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando este livro, espinha dorsal ou coluna mestra da doutrina espírita, composto por mais de 1000 questões, e hoje refletiremos com base na questão 372, ou seja, 372, e que se desdobra em 372, letra A. Esta questão ela se encontra inserida no capítulo 7º do livro 2º, ou parte 2ª, que tem como título Da Volta do Espírito à Vida Corporal. Estamos estudando mais especificamente acerca de idiotismo e loucura. A segunda questão, no nosso encontro anterior, estudamos a primeira questão acerca deste assunto, questão 371. E na questão 372, Kardec, seguindo a linha de raciocínio em relação à questão número 371, através da qual ele questionou, tem algum fundamento pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas são de natureza inferior? O que vemos e que estudamos acerca deste assunto, que não são almas inferiores. E na questão 372, Kardec questionou qual é o objetivo. Que objetivo visa a providência, ou seja, Deus criando criaturas desgraçadas ou relegadas ao sofrimento, como os cretinos e os idiotas, ou até mesmo na condição de loucura? Ou seja, qual é o objetivo? Ou seja, qual é o objetivo de Deus
em enviando uma das suas criaturas à Terra, animando uma roupagem deficiente numa situação dessa, em que os órgãos físicos não ofereçam condições para que o espírito se manifeste. E aí os espíritos amigos responderam que os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Mas lembrando e deixando bem claro, como falamos no início, relembrando mais uma vez que Deus não pune. São espíritos sujeitos a uma punição, estes espíritos que voltam em uma roupagem de um idiota ou de um louco, mas esta punição não é Deus quem está aplicando. Somos nós próprios, a nossa própria consciência. Então são espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Então aqui, a punição, conforme os espíritos amigos nos lembram, não é uma punição por parte de Deus. Não é Deus quem aplica uma punição a quem quer que seja. Nós, nos encontrando em uma situação desta, qualquer um de nós, sofreremos por efeito do constrangimento. O espírito se sentirá constrangido por estar naquela situação, experimentando aquela situação ou passando por aquela situação e não ter à sua disposição órgãos para que ele possa se manifestar. Conforme eles dizem aqui, órgãos não desenvolvidos ou desmantelados ou prejudicados. Então, assim, os espíritos amigos responderam a este primeiro questionamento. E na sequência, aprofundando um tanto mais acerca deste assunto, Kardec ainda formulou um outro questionamento que aqui ficou registrado como 372, letra A. E ele questionou da seguinte maneira: não há, pois, fundamento para dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades? Já estudamos acerca da influência dos órgãos em relação às faculdades. Ou seja, será que os órgãos influem em relação às faculdades? E os espíritos amigos responderam da seguinte maneira: nunca dissemos sobre a manifestação, nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Então os espíritos amigos começam de uma forma muito taxativa que eles nunca disseram que os órgãos não tenham ou não venham ter influência acerca das faculdades. Eles acrescentam, tem muito grande, ou seja, tem uma grande influência sobre a manifestação das faculdades. Ou seja, se o espírito tem à sua disposição um corpo com órgãos não desenvolvidos ou prejudicados, conforme o termo que eles usaram, desmantelados na sua organização, como que o espírito irá se manifestar? Então é por isso que eles dizem que tem uma influência muito grande sobre a manifestação das faculdades, mas não são eles a origem dessas. Ou seja, a origem das faculdades não está nos órgãos. Então, a origem, conforme eles dizem aqui, não é ou não está nos órgãos, mas sim no espírito. É por isso que eles dizem que tem uma influência muito grande, que para o espírito manifestar as suas faculdades, ele precisa de órgãos compatíveis para isto, mas a origem não está nos órgãos. Aqui está a diferença. Um músico, eles usam como referência que um músico,
um músico excelente com um instrumento defeituoso não dará a ouvir boa música, o que não fará que deixe de ser um bom músico. Então, um espírito esclarecido, um espírito já mais evoluído, ele não deixará de ocupar aquela categoria de evolução que ele já conquistou pelo fato de, na atual existência, por necessidade dele, ele não ter um corpo com órgãos compatíveis com a sua evolução. Então é a mesma coisa, conforme eles usaram como exemplo, o músico não deixará de ser um bom músico só pelo fato de ele não ter naquele momento um bom instrumento. Ele fará de tudo, mas ele não conseguirá transmitir uma boa música. Não será por isto que ele deixará de ser um bom músico. Continuará sendo um excelente músico. E acrescentam na sequência, importa se distinga o estado normal do estado patológico. O estado normal com o estado patológico. No primeiro, ou seja, no estado normal, o moral vence os obstáculos que a matéria lhe impõe. Há porém, casos em que a matéria oferece tal resistência que as manifestações anímicas ficam obstadas ou desnaturadas, como nos de idiotismo e de loucura. Então, existem casos tão complicados no corpo físico que, por mais que o espírito tente, ele não conseguirá se expressar. São casos patológicos e, não gozando esse estado a alma de toda a sua liberdade, a própria lei humana a isenta da responsabilidade de seus atos. A nossa lei humana, assim, classifica uma criatura numa condição dessa de patologia, numa condição de idiotismo ou de loucura, em que ela não é e não será responsabilizada ou responsabilizadas pelas suas atitudes. Tanto é assim que nestas situações, quando a pessoa não tem condições de ser responsabilizadas, via de regra, ela tem ou terá uma outra pessoa que responderá pelas suas atitudes ou que administrará a sua vida, seja na condição de um tutor ou na condição de um curador. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 372 e o seu desdobramento, para, na sequência, ampliando um tanto mais as nossas reflexões, agora com Miramês, Filosofia Espírita, capítulo de número 15. Capítulo de número 15 do volume número 8, que tem como título Objetivo da Criação de Idiotas, que foi exatamente o questionamento de Kardec no primeiro questionamento, no 372. Qual o objetivo de Deus? Qual o objetivo da providência divina? Qual o objetivo, no caso aí, da inteligência suprema do universo, quando cria criaturas nesta condição de idiotismo? Então, Miramês, aprofundando as reflexões, ampliando estas reflexões, ele diz da seguinte maneira, que o objetivo visado pelas leis de Deus, ao colocarem o espírito em um corpo de cretino ou de idiota, é a educação da alma. Conforme falamos, e sempre falamos, lembramos e relembramos no início das nossas reflexões, que estamos aqui na Terra não para sofrer, mas sim para aprender, para nos educarmos. Então, exatamente isto que Miramês lembra no início da sua fala, que Deus, o objetivo de Deus, quando coloca um espírito ligado a um corpo de um cretino ou de um idiota, exatamente a educação da alma, que agiu de forma deseducada, de forma rebelde, de forma deselegante,
e em muitas situações de forma criminosa contra a lei natural, e assim ela teve a necessidade de passar por este processo educativo mais rígido. Então, assim ele diz na sequência, somente a educação. Então, a alma precisa passar por este processo de educação, somente educação. Não é punição por parte de Deus, mas sim Deus está oferecendo a oportunidade da educação ou da reeducação. E aí ele acrescenta na sequência, reparando as faltas do passado, o espírito se educa no tempo, compreendendo que não compensa fazer mal às outras criaturas. Então, reparando as suas faltas, o espírito irá se educar e irá chegar à conclusão que não compensa fazer mal às outras criaturas, porque o mal que fazemos ou que fizermos às outras criaturas será o nosso próprio mal. Que a primeira criatura prejudicada com as nossas atitudes equivocadas seremos nós próprios. A matéria não influencia o espírito para que este possa errar. Conforme em muitas situações nós falamos ou ouvimos falar que a matéria é fraca, que o corpo é fraco. Não, de forma alguma, é o espírito que não é forte o suficiente para resistir às tentações. Então a matéria não influencia o espírito para que este possa se equivocar. Ela não pensa, ou seja, a matéria não pensa, a matéria não fala. O campo material é obediente à alma que o comanda em todos os ramos, em todos os segmentos. Então a matéria ela é o instrumento. A matéria obedece aos comandos do espírito. Então, usando este instrumento físico, se eu cometo um crime contra a lei de Deus e até mesmo contra a lei dos homens, não é a matéria quem está cometendo, a matéria está sendo usada como instrumento. É o espírito quem está cometendo ou quem estará cometendo este crime. O idiota, tanto quanto o cretino, se encontra desarmonizado na sua estrutura mais íntima. E com isso o complexo físico toma as formas das suas violências. O que o espírito faz ou deseja para os outros age como que uma prece, pedindo às forças superiores que seja feito com ele mesmo. Então aqui ele nos lembra que tudo aquilo que nós pensamos de forma equivocada ou de forma acertada é como se fosse uma prece. Quando pensamos de forma equivocada, quando pensamos e mentalizamos fazer o mal a alguém, e em muitas situações não levamos adiante esta ideia, porque seremos alcançados ou seríamos alcançados até mesmo pela justiça humana, e aí desistimos daquela ideia, mas nós já pecamos ou já cometemos o crime contra a lei natural. Então é por isso que ele diz que o que o espírito faz ou deseja para os outros age como uma prece pedindo às forças superiores que seja feito com ele mesmo. Ou seja, por isso que falamos anteriormente que aquilo que nós fazemos de errado, prejudicando as outras pessoas, não estaremos prejudicando especificamente as outras pessoas, mas em primeiro lugar a nós próprios. Porque em muitas situações, quando pensamos em fazer o mal a alguém e não fazemos por falta de coragem ou de oportunidade, nós já mentalizamos e pedimos, assim como se fosse uma prece, às forças superiores, que aquele mal que desejaríamos praticar contra os outros que seja revertido contra nós próprios. É, pois, a lei de justiça em plena ação, a lei de causa e efeito em plena ação no mundo de quem pensa erradamente. É por isto
que Jesus nos ensina a vigilância. Vigiai e orai. A nossa primeira e maior vigilância é no nosso campo mental. Nada é feito por acaso, nem os pequenos acontecimentos da vida. Tudo tem uma razão de ser, fundamentada em Deus, fundamentada em sua lei imutável. O espírito que habita corpos desmantelados sofre uma punição instituída por ele mesmo. Não é instituída por Deus, mas uma punição instituída por ele mesmo por seus malfeitos do passado, corrigendo a esta que o levara à meditação, deixando de usar no futuro seus dons para fazer o mal. Então, assim, aqui Miramês nos lembra e nos relembra que quando nós passamos e se passarmos por esse tipo de dificuldade, ou aqueles que estão ou que estiverem passando por este tipo de dificuldade, não é uma punição por parte de Deus. Esta punição foi instituída pela própria criatura quando agiu erradamente. Quando deparamos com alguém sofrendo no corpo essa corrigenda da lei, não esmoreçamos nem nos estremeçamos, pois, se falando de Deus, ninguém sofre sem merecer. Então aqui Miramês nos lembra que ninguém sofre por merecer, por não merecer, ou sofre de forma equivocada. Ninguém sofre sem merecer. Então, às vezes questionamos a nossa própria consciência, por que aquela criatura está passando por tantas dificuldades? Será que Deus está sendo justo? Ou será que Deus é justo em fazer sofrer uma criança tão pequenina naquele corpo físico e passando por tantas dificuldades e fazendo com que as pessoas que estão à sua volta também estejam passando por dificuldades? Então, aqui Miramês nos lembra que Deus é justo e que se estiver, ou quem estiver passando por aquele tipo de dificuldade, está passando de forma justa. Que Deus, em se falando de Deus, ninguém sofre sem merecer ou irá sofrer sem merecer. Não soframos por ele ou por aquela criatura, nem nos desmanchemos na piedade que não traz entendimento algum, porém, façamos alguma coisa para amenizar seu constrangimento no alívio das suas dores. Mesmo Jesus, na subida do Calvário, aceitou a ajuda do Cirineu. É o que devemos fazer quando encontrarmos um sofredor carregando uma cruz. Então, assim, Miramês nos lembra que não devemos nos desmanchar na piedade, não devamos sofrer no lugar da outra criatura, mas que precisamos, assim como Jesus deixou isto bem claro, nós precisamos ajudar e não transportar a cruz para a criatura durante todo o seu trajeto, mas auxiliar-lhe no transporte da sua cruz, assim como Jesus aceitou ser auxiliado pelo Cirineu durante um curto trajeto com a cruz, onde Cirineu, para descansar Jesus, foi compelido pelos soldados a carregar a cruz que Jesus estava carregando. Os órgãos têm certa influência sobre as faculdades do espírito, no entanto, os dons espirituais não decrescem com o impedimento da matéria, ou seja, o espírito não irá perder ou decrescer os seus dons espirituais ou todo o patrimônio já conquistado. Apenas os órgãos lhe oferecido momentaneamente naquela existência não lhe oferecem condições para manifestar de forma ampla e completa. Esses dons pertencem ao espírito e não à matéria, e o espírito não regride, sempre avança.
Quando se encontra um espírito fora do corpo físico com idiotia, não foi a matéria que lhe entorpeceu as faculdades espirituais, é por vezes reflexo dos seus erros no corpo espiritual, é como uma doença psicológica. O comando é da alma, no bem ou no mal. Muitos corpos que servem ao espírito são danificados com a conduta do mesmo. No entanto, o espírito em si é puro, carregando em seu coração espiritual todas as qualidades com as quais Deus achou conveniente dotá-lo. Porque Deus não criou nada defeituoso. Porque se assim fosse, Deus não seria a perfeição absoluta. Então é por isso que aqui Miramês nos lembra que o espírito em si é puro, carregando em seu coração espiritual todas as faculdades que Deus lhe dotou, para que se processe a limpeza, a pureza de todos os corpos necessário se faz que transformemos os nossos sentimentos. Transformemos os nossos sentimentos. O Cristo é o padrão que todos devemos seguir para que não erremos o caminho ou os caminhos. A felicidade nos espera cheia de esperança ao andarmos com Jesus no coração. O maior prêmio dos que trabalham dentro de si para melhorar, daqueles que fazem a caridade em todas as suas diversificações, dos que encontram no amor a sua própria razão de ser, é a tranquilidade imperturbável da consciência. Então aqui Miramês nos lembra que o prêmio que nós iremos receber quando agirmos de forma correta em todos os momentos da nossa vida é aquela tranquilidade, aquela paz de consciência que não se abalará, a paz imperturbável. Para tanto, devemos sentir e passar a viver os ensinamentos de Jesus em nossa vida. Nas nossas menores atitudes do nosso dia a dia, é preciso que passemos a viver os ensinamentos de Jesus. O impedimento da matéria e as próprias leis humanas fogem de julgar um idiota nos casos de um crime. Então, em muitas situações, quando se comprova cientificamente que aquela criatura que cometeu um determinado crime, às vezes até um crime bárbaro, se ela foi classificada numa condição dessa de loucura ou de idiotia, a nossa lei não pune, porque ela está na condição de imputável. Então é por isso que aqui Miramês nos lembra que o impedimento da matéria e as próprias leis humanas fogem de julgar um idiota nos casos de um crime. Sempre que a lei manda-o para o tratamento necessário. A doutrina dos Espíritos, como sendo Jesus renovando e crescendo nos corações, oferece meios para que no amanhã venhamos renascer de novo em corpos que ofereçam meios mais livres para a filtragem de todas as nossas faculdades espirituais. Então, se hoje quem está ou quem estiver animando um corpo físico que não lhe ofereça órgãos compatíveis para a manifestação das suas faculdades, no amanhã ele terá à sua disposição um corpo melhor, ele com certeza renascerá de novo em corpos que ofereçam meios mais livres para a filtragem de todas as faculdades espirituais. Então, assim, Miramês nos esclarece e encerra dizendo da seguinte maneira: devemos aceitar desde agora as coisas mais convenientes, colocando pelo coração o Mestre ao nosso lado a nos dizer a verdade, pois essa verdade tem o poder de desabafar os nossos dons e educá-los para o serviço da luz.
Então aqui Miramês nos conclama, nos orienta para que coloquemos Jesus do nosso lado. Caminhemos lado a lado com Jesus, porque em se praticando, em se vivenciando os ensinamentos de Jesus em nossas vidas, estes ensinamentos praticados irão com certeza desabafar ou desencobrir aqueles dons que estão prejudicados ou abafados, educando estes dons para o serviço da luz. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Muito obrigado por sua presença, por sua participação mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor, e até breve. Em breve pretendemos voltar a nos reencontrar com a graça e permissão de Deus, nosso Pai, para seguirmos adiante neste processo educativo. Até breve!